gente, tudo bem? Olá! Hoje eu tô muito feliz porque pela primeira vez eu não sou convidada numa live, eu sou a anfitriã desta live. E eu tô muito contente por isso. É a primeira vez que eu convido uma pessoa a vir falar aqui no Escolha de Amar. E é uma pessoa muito legal, que a gente fez uma amizade fora no inbox das redes sociais. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente fez uma amizade no inbox. Tá dando para me ouvir bem, pessoal? Me falem se tá dando para ouvir bem. Acho que nosso convidado já está aqui, vou chamar ele. Vamos aguardar o Erasmo entrar. Oi, Erasmo! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô muito, tava Tudo falando bem, aqui, acho que você já estava ouvindo eu falar, que eu tô muito feliz que é a minha primeira vez como anfitriã. Geralmente eu sou convidada para falar sobre adoção, contar a minha história, e é a primeira vez que eu tô como anfitriã e tô muito feliz de ser você, porque é uma pessoa que a gente já me segue há bastante tempo. A gente já conversava antes do seu filho chegar, né? Verdade. Uma vez até tentei te enfiar numa live minha aí, falei, Erasmo, conversa comigo, Verdade, pra falar da sua espera. É Aí verdade. você falou, ai, hoje eu tô correndo aqui, mas hoje deu certo, graças a Deus. E obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Então vamos lá, primeiro se apresenta, fala quem é o Erasmo, antes da gente entrar na sua história. Então, tá, eu sou Erasmo, eu sou do interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cachoeira de Macacu. Eu sou professor, sou pedagogo, tenho 38 anos e meu filho tem 11 anos. Estamos fazendo hoje um mês e um dia. Fizemos um mês ontem e hoje temos um mês e um dia. Ai, que delícia. Delícia e desafiador, que a gente já vai entrar nessa história, porque eu sei, já passei por isso, principalmente quem faz uma adoção tardia. Tem gente que não gosta desse termo adoção tardia, que fala, ai, nunca é tarde para amar, né? As pessoas falam muito isso. Mas eu acho uma nomenclatura como qualquer outra. Eu acho que não quer dizer que é tarde para amar, não. Eu acho que é só uma forma de dizer que foi de uma criança mais velha, assim como a gente fala adoção interracial, adoção de bebês, adoção, enfim. Porque tem muita gente que fala, para de usar esse termo, pra mim não significa nada, sabe? É só um termo. Eu também não... determinados nomes, etc., pra mim não faz nenhum Não fazem sentido, diferença. Não. Mas eu recebo muito isso, sabia? Ai, você usa muito o termo adoção tardia, é feio, não é tarde pra amar. Mas eu não vejo esse termo como dizendo isso. Porque se eu achasse que era tarde pra amar, eu nem tinha adotado minha filha com 8 anos. Eu uso um termo para especificar que tipo de adoção foi a minha, porque as pessoas querem conhecer o tipo de adoção, como foi a nossa história, né? Bom, enfim, Erasmo, vamos lá. Antes da gente contar a sua história com o seu filho, eu quero saber como a adoção entrou na sua vida. Quando você olhou e falou assim, eu serei pai através da adoção. Eu acho que eu já ouvi alguém falando, e você, não sei se foi você ou qualquer outra pessoa, eu sempre tive esse pensamento comigo desde que eu era muito criança. Fui eu que falei isso nas minhas lives. Eu acho que foi em algum lugar que você falou. E quando você falou isso, eu logo me identifiquei. Eu também, assim, desde que eu era muito pequeno, eu sempre falava que eu não ia me casar e eu ia adotar, sabe? Eu sempre falei isso, eu sempre disse. E assim foi indo, sabe? Eu sempre falava isso pra minha mãe. Minha mãe até aqui, eu vi que ela acabou de entrar, ela está aqui. Ela está vendo. Como chama sua mãe? É Zenilda. Beijo, Zenilda. Obrigada por estar aqui. Ela entrou. Então, aí o que acontece? Eu sempre cresci com esse pensamento e, assim, um dia eu vou fazer, E o tempo foi passando, e eu fui alcançando todos os meus objetivos, né? De faculdade, enfim, fui alcançando todos. Aí chegou um dado momento que eu parei e pensei assim, eu quero dar esse pontapé, entendeu? Inicial. E foi aí, ano passado, que eu entrei com o processo. Mas eu sempre tive esse pensamento, sabe? Assim, minha mãe até falava que minha mãe falava que eu não existia. Entendi. Porque, assim, que eu tinha esse pensamento, sabe? Eu queria que eles adotassem, eu queria ter mais irmãos, mas não foi possível. E eu falei assim, um dia eu vou fazer. Eu te entendo, porque isso também, na minha vida, foi exatamente assim. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, quando a introdução na sua vida, eu não sei responder.
Porque eu lembro de eu brincando que as bonecas vieram por adoção. Eu não sei, eu devo ter visto em algum lugar, talvez você também, né? Em algum lugar sobre adoção, e aquilo ficou. Eu acho que, na verdade, o bichinho da adoção tá lá quando a pessoa. Verdade, né? Tem isso em si. Então, eu também eu entendo você, porque eu me identifico com isso que você está dizendo, porque realmente eu também não sei quando a adoção entrou na minha vida. É algo que eu sempre tive certeza. E ao contrário de você, eu sempre quis me casar, mas eu falava que ia ser meio que um contrato pré-nupcial. Eu quero ser mãe por adoção, né? Então, então aí o ano passado que você deu entrada na sua habilitação. Foi ano passado. E por eu pensar também assim que existia muita gente na Terra para eu poder colocar mais uma, né? Eu pensava eu falo que isso pra minha irmã. na Terra. Né? Tem Eu muita falo, gente pra na que Terra pôr para mais botar um, mais uma. meu Deus? Já tem gente querendo ser pai que tá aí, querendo ter pai e mãe que tá aí, né? Não que seja errado você querer engravidar, né? Não que seja errado, mas pra mim isso não fazia muita questão. Eu não fazia questão, né? Não fazia sentido pra mim. Porque a adoção é só mais uma forma de. É só uma forma diferente de ser pai ou mãe, né? Exatamente. Mas então, seguindo a pergunta que você fez, ano passado, em junho, dia 3 de junho, se eu não me engano, acho que foi em junho. Eu tinha feito aniversário em maio e logo em seguida eu parei e pensei assim, pensei no mês de maio como que seria e em junho eu fui ao fórum para me informar como o que eu deveria fazer. Até então, eu estava assim, já vinha estudando, né? Já vinha lendo, já vinha acompanhando algumas coisas e estava assim me fortificando de que era isso mesmo que eu queria, né? Aí eu fui ao fórum e fui lá no dia 3, aí peguei todos os documentos que eu precisava e preparei. Aí no finalzinho de junho eu levei a documentação. E a minha habilitação saiu... Foi, em junho do ano passado. E a minha habilitação levou uns 4, 5 meses mais ou menos para ser deferida, né? Foi rápido. Foi super rápido. A minha foram 2 meses. A minha cidade é pequena. Foi super rápido também. A minha cidade é muito pequena e em relação a pretendentes de adoção também são poucas pessoas. Não tem tanta gente, entendi. Sabe? E isso facilita um pouco, né? De uma certa forma, sim. E isso aí foi bem ágil, assim. Tá travando, não sei se é só pra mim ou se pra você tá. Oi? Pra você tá normal? Tá normal, só que parece que você está travando. Parece que agora voltou. É que a minha internet decidiu hoje estar uma benção, uma beleza, entendeu? A Isa fez uma live à tarde também, travou várias vezes. Vai. Gente, vocês não têm noção, antes da gente entrar na história, o quanto eu e o Erasmo ri no inbox. Nós dois... né, Erasmo? A gente dá uma risada... Entendeu? O Erasmo é dos meus. Vocês sabem que eu sou meio doidinho. O Erasmo é dos meus. Dá risada. Isso é verdade. É verdade. Eu sou. E o que você acha que a sua profissão te ajudou nisso? Tanto antes quanto depois dessa adoção? Porque você é pedagogo, certo? E neuropsicopedagogo, certo? Sim, eu trabalho... eu sou professor, né? Então eu trabalho. Eu vi que você é professor de educação inclusiva, é isso? Sou. Em uma escola eu trabalho com criança especial. Que legal. Na outra Você sabe que eu sou intérprete de Libras, né? Eu já vi algumas coisas, já interessante, eu já vi alguns vídeos, Eu acho muito interessante. Legal. Eu tenho muita vontade de aprender, ainda não aprendi. Né? Eu ainda não aprendi, mas eu tenho muita vontade de aprender. Acho lindo. Então, aí o que isso facilitou, de uma certa forma? De uma certa forma facilitou por eu estar no meio sempre, né, de crianças e adolescentes, vamos dizer assim. E eu sempre usava as crianças, entre aspas, como até mesmo uma escola. Como uma escola, um laboratório, sabe? E ficava observando como que era o comportamento, como eles agiam comigo, né? E essas coisas todas. Inicialmente, quando eu pensei em adoção, eu pensei assim, eu vou botar o meu perfil até uns 8, 9 anos. Aí eu coloquei. Mas eu conversei com a psicóloga e assistente social da seguinte maneira. E elas colocaram isso no
no meu estudo, que seria até 8 anos de idade, porém, com o passar do tempo no processo, isso poderia vir mudar. E aconteceu de mudar, né? Porque eu falei para elas que, vamos dizer que eu conheço uma criança de 11, 10 anos, 12, e eu me encante por ela. E assim, por eu trabalhar com criança já até 14 anos, vamos dizer assim, eu falei assim, eu posso ser pai, né? Eu posso ser pai de crianças dessa idade também. Apesar das demandas serem maiores, etc. Né? É engraçado, maiores, né? E foi quando assim, a adoção tardia, muitas vezes, as pessoas têm um pouco de medo, né? Porque é o medo do desconhecido. E às vezes, a gente que está no meio disso tudo, desse turbilhão, principalmente eu também trabalhei muito com crianças, eu atendi numa casa de acolhimento, a gente percebe que a gente consegue amar uma criança daquela idade, né? Não sei se foi assim com você. Eu sentia isso, eu olhava para uma criança de 8, 9, eu falava, eu consigo ser mãe de uma criança dessa idade, eu consigo amar uma criança dessa idade. E aí conta como é que foi essa ligação de falar assim, seu filho chegou, é tal idade, conta isso pra gente. Então, eu conheci ele por uma busca ativa, né? Em uma busca ativa de um grupo de WhatsApp. E foi pelo grupo Até. E eu participo. Então. Pelo Face, eu participo pelo Face. Pelo Face, né? Então, eu participo pelo Face e pelo WhatsApp também. Aí o que acontece? Nessa época, quando eu encontrei ele, o meu, como se fala? A minha habilitação, o meu processo, eu pedi que eles suspendessem meu processo, porque na época, o meu pai estava fazendo tratamento de câncer. Né? Ele teve câncer na próstata, ele estava fazendo tratamento. E quando eu, meus irmãos e minha mãe, a gente descobriu que ele estava com esse processo todo, eu fiquei meio sem chão. Falei assim, né? Eu falei assim, eu vou dar um tempo até amenizar a situação, ele começar a fazer o tratamento para eu poder voltar. Né? Aí eu fui pedir no fórum, eu liguei pro fórum, pedi que eles suspendessem por um determinado momento. Aí, enfim, suspenderam tal e tudo, o tempo foi passando, meu pai entrou com os tratamentos, terminou, graças a Deus. Só antes que você continue, dá uma segurada. Olha como eu me identifico com você muito. Você sabia que minha mãe, no meu processo de habilitação, descobriu um câncer e eu pedi a suspensão do meu processo por um período por causa do tratamento da minha mãe. Infelizmente, minha mãe veio a falecer, diferente do seu pai, que graças a Deus está bem. Mas eu também precisei desse tempo, desse período, e que hoje eu vejo como um plano de Deus mesmo para que tivesse esse encontro com a minha filha. Exatamente. Né? Pode continuar. Exatamente. Então, aí ele começou a fazer o tratamento, já acabou, graças a Deus. Esse mês ele acabou de fazer o tratamento. Aí um belo dia, tava de manhã, né? Acordei de manhã, né? Nesse período de pandemia, em todo. Aí eu fui fazer meu café da manhã, tomei meu café. Aí quando eu tô passando o celular, assim, olhando tal, vem uma mensagem. Tem uma mensagem de uma criança lá. Mas nesse meio tempo, um colega meu, o Diego, ele já tinha corrido e me mandado a foto dele. Porque quando ele foi ter os filhos dele também, que é por meio da adoção, eu coloquei ele no grupo, ajudei ele em algumas coisas, enfim. Aí ele foi e falou assim, eu vou te ajudar também. Aí ele foi e tinha me mandado a foto, mas eu também já tinha visto aquela foto. Foi quando eu fui, peguei a fotozinha, olhei assim pra criança, tava com o dedo assim, dando um sorriso. Né? Tem a fotinha até hoje. Aí eu fui e falei assim, gente, que criança linda, que sorriso bonito, enfim. Só que eu fui e não criei muita expectativa, não. Porque assim, quando a gente, em relação à adoção e também em relação à busca ativa, quando você vai entrar, você não sabe se o seu, né, para aquela criança. Porque às vezes a criança pode querer um pai, uma mãe, enfim, e você é só pai ou só mãe e não tem como você atender aquele desejo. Aí eu fui e mandei para Cegonha, foi até um cegonho, né, que tinha postado a foto. Mandou, naquele mesmo dia que mandou, eu recebi a ligação do fórum. Meu Deus. Recebi a ligação. Só que o meu negócio, como se fala?
O processo estava suspenso ainda. Aí na mesma hora eu liguei para a comissária de justiça e falei assim, eu queria reabrir o meu processo, tem como? Primeiro você teve um pequeno infarto, né? Aí voltou, aí foi fazer isso. Sim, é verdade, que eu não imaginava, não imaginava. Eu imagino. Eu tava tomando, né, tinha tomado café, tava fazendo alguma coisa, quando eu vejo, assim, aparece o número do telefone, 011, que era de São Paulo, né, 011, escrito embaixo, fórum, não vou dizer o nome do fórum, porque eu não posso dizer ainda, fórum de tal. Aí, eu falei assim, gente, caraca. Aí eu logo pensei, né, liguei uma coisa na outra. Aí eu falei assim, então é agora. Aí passou, aí me ligou pra mim, me perguntou as coisas, enfim, foi perguntando, eu fui falando. Aí as coisas andaram para no outro dia a gente marcar uma reunião online com as psicólogas e a gente conversar sobre a história dele, né? Aí foi quando elas me contaram a história. Legal. E isso, te contar a história, ok. Aí eu fiquei sabendo, né, porque eu já assisti todas as suas entrevistas, que a aproximação de vocês foi toda online, devido a essa pandemia, devido a vocês estarem em lugares diferentes, longe, né? Então, eu quero que além de contar isso pra mim, você me diga o que isso foi ruim e o que isso foi bom, o que você vê de positivo e de negativo nisso. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque agora, não sei se você viu, eu até postei hoje, que até a habilitação nesse período de pandemia vai ser feito tudo via internet. Eles vão tentar fazer com que isso se encaminhe via internet, né, via online, para que os processos não fiquem parados. Então eu queria saber de você que acabou vivendo isso de uma maneira inesperada, o que você viu disso como positivo e de como negativo também? Então, eu vejo assim, a forma positiva foi que eu pude assim, me aproximar dele. Por eu estar no Rio e ele em São Paulo, né? A única coisa que eu posso falar é isso, que ele é de São Paulo, eu sou do Rio, mas eu não posso expor ainda. Mas enfim, a questão toda foi assim, por um lado foi muito positivo, porque se não tivesse isso, eu teria que ir lá, eu teria que voltar para cá, ou às vezes ter que trazê-lo, enfim. Né? Ou depois marcasse no finalzinho, vamos supor, ficamos um mês nos conhecendo, chegasse no final eu teria que passar uma semana lá. Não tinha problema nenhum eu ir para São Paulo passar uma semana lá. Mas assim, eu acho que a nossa vinculação foi muito forte, sabe? É coisa de Deus mesmo, sabe? É coisa de Deus. Deus não dá filhos trocados. Sim, exatamente. Exatamente. E foi assim, a nossa vinculação foi tão grande que depois eu pensei assim, que diferença vai fazer se eu tivesse que ir lá uma semana para ficar com ele, para decidir se eu ia querer trazê-lo ou não? Entendeu? Então, assim, quando eu fui buscá-lo, foi no dia que eu conheci ele pessoalmente. Entendeu? Isso é muito louco. Assim, de uma forma, né? Foi muito louco mesmo. Mas eu sempre conversava muito com as psicólogas e com as assistentes sociais. Eu falava assim, você tem certeza? Só que assim, eu posso dizer uma coisa, a psicóloga, Valquíria, e a assistente social, não sei se elas estão aqui vendo, mas enfim, eu vou falar a elas. Inclusive também a psicóloga do fórum. A live vai ficar salva, se elas não verem agora, depois a Malu. Elas foram assim muito... Foi uma equipe. Elas me deixaram muito à vontade, assim como deixaram o meu filho, sabe? Então, elas prepararam todo o ambiente pra gente, sabe? Onde eu me sentia acolhido, mesmo à distância, sabe? Mesmo à distância. Então, assim, a gente conversava, eu conversava com meu filho, por exemplo, 40 minutos, mais que isso, sabe? E a gente tinha conversa sabe? E assim, as coisas iam, as coisas foram indo. Então, assim, negativo, vamos dizer assim, eu só não tive a oportunidade de, por exemplo, de levá-lo ele ao cinema ainda, que eu poderia ter levado, né? Para passear, para tomar um sorvete na rua, né? Coisa que eu não pude fazer ainda por estar esse momento todo de quarentena, pandemia. Né? De pandemia. Mas assim, de forma geral, eu vejo que foi muito positivo, porque assim, uma família, se for independente da questão, e a gente aproveitou esse momento
aproveitou o momento e, como posso dizer, a gente aproveitou a rede social, né? Aproveitou esse mecanismo que existe, né? Para conversar, enfim. Eu vejo que foi muito positivo, mas eu digo assim, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que ela estava perguntando a respeito da minha história, enfim, eu disse para ela que assim, eu vejo que foi muito positivo, mas também porque a equipe técnica do abrigo, enfim, do fórum que foi, elas também ajudaram muito, sabe? Elas ajudaram muito, elas criaram todo o ambiente ali para a gente poder, como posso dizer, para a gente poder se vincular, para a gente criar a nossa família, né? Ter a nossa família. Eu sempre digo, sabe, Erasmo, que esse trabalho em conjunto do adotante, da equipe técnica, de todo mundo é muito importante. Quando alguém desse meio não ajuda a fazer dar certo, as coisas são muito mais complicadas. E eu sei que não é a realidade de todos os fóruns, né? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Tem muita gente que tem problema com... Enfim. Mas eu também tive essa sorte de... né, essa bênção de a equipe técnica nos ajudar muito na vinculação da Isa e fazer com que as coisas dessem certo, né? E isso é muito legal, porque ainda mais no seu caso, porque eu tive a oportunidade de ter 5 meses de ida e volta, e vai e volta, e vai e volta, e criar esse vínculo aos poucos. Você não, você precisava que esse vínculo fosse criado e precisava dessa ajuda. Então, que bom que você encontrou uma equipe técnica competente que ajudou nesse sentido, né? Eu tô vendo muita gente falar aqui nos comentários, nossa, achei que os processos estavam parados. Não estão, pessoal, as coisas... lógico que fica mais complicado, né? Mas as coisas estão andando e eles estão estudando maneiras de que esses processos não parem, inclusive os de habilitação, tá bom? Eu postei uma reportagem nos stories, depois vão lá dar uma olhadinha falando sobre isso, tá? Erasmo, então vamos lá. Agora eu quero saber desse encontro. Vocês ficaram quantos meses online? Quanto tempo online? Foi 1 mês e uns dias. 1 mês e pouco. 1 mês e uns dias. Quantos anos seu filho tinha? Ou tem, ele né, no caso? Ele tem, porque ele fez aniversário dia 6 de março desse ano. Ele tem 11 anos e uns meses. 11 anos e uns meses. Então vocês ficaram 1 mês e pouco. E aí, como foi que te deram essa notícia? Olha, pode vir. Como foi isso? Então, foi assim. Eu falei assim, conversava com ela todo dia, né, com a psicóloga. Agora que a gente deu uma maneirada de conversa, que todo dia a gente conversava. E com ele, você conversava todo dia? Todo dia via vídeo. E aos finais de semana, todo dia. E quando não era por vídeo, era por ligação. Eu ligava pro abrigo. Ah, legal. Ligava pro abrigo e falava com ele. Então, eu virei pra ela um dia e falei assim, pra psicóloga. Vamos deixar pra eu buscar ele no dia 25 de maio. Só que aí as conversas já estavam ficando assim, muito cansativas. Eu já estava ficando cansado de só conversar assim. E ele também. Sabe? Aí ela virou e falou assim, por ele ser uma criança ainda, ele vai começar a desacreditar que isso pode acontecer. Entendeu? Ele já estava criando esse pensamento, né? De ter uma família nova, enfim. Mas ele pode desacreditar, ele pode não acreditar mais, enfim, e não aceitar isso. Eu virei e falei assim, então tá bom, eu vou me organizar para isso. Eu vou me organizar, e foi quando eu falei com a minha irmã, né, com meu cunhado, para eles poderem ir comigo lá, assim, para dar um suporte, né? Para dar um suporte, assim. Aí nós combinamos... Antes de você contar esse encontro, porque senão depois eu perco os comentários. Eu sou meia lerda pra essas coisas. Tá. A Hanna tá falando assim, ó. Também fui buscar meu filho em meio à pandemia. Minha vinculação também foi por videoconferência e conheci pessoalmente no dia de buscar em outra cidade. É igual a sua história. E teve uma outra seguidora aqui, deixa eu falar, a Jaque Barros, falou assim, os processos estão andando sim. Estou fazendo as entrevistas e não vejo a hora de ser habilitada. Tá fazendo as entrevistas online. É legal a gente saber, né? Pra gente poder informar. Legal. Então, vamos lá. Aí falaram, pode vir buscar, pode vir, ele vai ficar desacreditado. Você falou com a sua irmã, ela foi com você. Aí eu comecei a articular as coisas, né? Eu comecei a articular, enfim. Aí eu falei assim, eu já vou fazer aniversário em maio, dia 3 de maio. Eu vou me dar um presente.
né? Que vai ser Vou meu me dar um filho. presente. Eu fiz aniversário dia 3 de maio. No dia seguinte, passei. No dia seguinte, eu fui buscá-lo. No dia 4, a gente chegou lá para poder buscá-lo. Então. E ele já tá sabia que junto. você estava indo buscá-lo. Sim, no dia que eu estava dentro do carro, eu liguei para ele, eu liguei pro abrigo, falei assim: meu filho, estou indo buscar você. Aí ele perguntou assim: onde você está? Aí eu estava em cima da ponte Rio-Niterói. Meu Deus. Eu estava em cima da ponte, dentro do carro. Aí liguei para ele. Aí eu falei para ele que eu estava indo buscar. Aí ele foi. Meu Deus. Aí a gente desligou, né? Desligou. E no dia seguinte eu cheguei lá para poder buscar. Que foi uma outra. Um outro momento bem emocionante também. Uma coisa muito legal que aconteceu. Uma coisa muito legal que eu já falei, vou repetir. Que na segunda semana, porque assim, quando eu pensei em ampliar o meu perfil, alguns amigos viraram para mim e falaram assim: Erasmo, uma criança de 11, 12 anos, ela não vai te chamar de pai. Ah, falavam a mesma coisa para mim. Não vão te chamar. Aí eu virei e falei assim: pode deixar, vamos ver. Eles não vão se apegar mais, eles não têm como mais se apegar. Eu ouvia muito isso. Exatamente. Não tem como se apegar mais, né? Uhum. Na segunda semana, a gente conversando, em uma conversa, assim, eu virei e perguntei assim: você acha que eu posso ser um bom pai pra você? Aí ele virou e falou assim: eu acho que sim, Deus ajuda. Né? Ele falou que Deus ajuda. Aí eu fui e falei assim: tá bom então. Deus ajuda, foi a resposta. Deus ajuda. Aí eu fui, e aí na conversa vai, conversa vem. Aí quando a gente foi se despedir, ele virou pra mim e falou assim: o Matheus tá dando tchau ali. Aí virou e falou assim: tchau, pai. Quando ele disse tchau, pai, pra mim. Porque até então, assim, ele não me chamava de Erasmo, ele não me chamava de nada, né? Aí depois ele começou com esse negócio de... Não me chamava. Não me chamava. A Isa me chamava de tia. Ô tia. Uhum. Às vezes ele virava e falava... Aí um dia, um belo dia, ele foi e falou: tchau, papai. Eu falei assim: então tchau, meu filho. Né? O que eu ia falar, né? Eu falei: tchau, meu filho. Aí a partir daí... Aí a partir daí... Porque assim, eu conversei muito com a psicóloga na época. Eu falei, a gente conversou, eu virei e falei assim: eu vou deixar as coisas acontecerem muito tranquilamente. Naturalmente, né? Eu não quero me precipitar em nada. Eu quero que tudo corra bem lentamente, vamos dizer assim. Uhum. Aí as coisas foram acontecendo, e foi bem emocionante, assim. Aí depois teve a emoção de eu mostrar a foto da minha família para ele. Aí no dia a psicóloga chorou, eu chorei, porque assim, ele ficou emocionado por estar vendo ali todo mundo, que seria minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. A família dele agora, né? Isso, Aí ele se emocionou, eu me emocionei, todo mundo se emocionou ali. Foi bem... Eu sei como é isso, porque depois da adoção, o que eu já chorei na vida... De todos os sentidos, meu Deus, espera, tá tendo uma ligação no meio da nossa live, eu esqueci de pôr no mudo. O que eu me emocionei nessa vida adotiva não foi brincadeira. Pera que eu não tô conseguindo desligar a ligação. Gente, desculpa. Vocês me conhecem, sabe que eu sou doidinha, que as coisas comigo é tudo doido assim. Pronto, pus no mudo. Agora eu quero entender o seguinte: o primeiro encontro, assim, eu sei que foi filmado, né, por uma emissora de televisão. Na verdade foi a comunicação do município, né? A comunicação do município em parceria lá com o CREAS, né, para poder divulgar, né, divulgar em relação a essa pandemia que o fórum estava trabalhando, enfim, né? Aí eles fizeram essa gravação e até depois, acho que foi ontem a psicóloga do CREAS perguntou se poderia colocar uma determinada foto lá, que a gente estava junto, né? Assim, não parecia o rosto de ninguém, basicamente, mas assim, perguntou se eu concordava em colocar, né, aquela foto, para poder falar, né? O povo tá falando que tá sem áudio. Vocês estão sem áudio?
Ou é só o Matheus? O pessoal tá sem áudio? Será que eu tirei o áudio de vocês, gente? Eu tô ouvindo o Erasmo perfeitamente. Você me ouve, Erasmo? Sim, ouço sim. Ouço. Pessoal, vocês estão ouvindo? Faz um sim, um não. Não estão ouvindo. O que eu fiz aqui, Jesus? Áudio normal aqui, pessoal. O povo tá ouvindo normal, pessoal. Tá não, pra mim tá ótimo. Eu não o quê? Já que você não ouve, está tudo bem, pra mim está normal, aqui escuto bem. Ah, então beleza, acho que é só uma pessoa ou duas. Normal, beleza. Vamos lá, Erasmo, então desculpa, te cortei. Eles perguntaram se podia fazer uma foto, é isso? Colocar uma foto lá. A foto eu já tinha tirado. Ontem eles me perguntaram se poderiam postar aquela foto, botar na reportagem lá, né? Então, aí foi interessante porque eles perguntaram Quero saber se eu desse primeiro encontro. Então, eles perguntaram para mim se eu topava gravar o encontro, né? Gravar o encontro por ser uma adoção tardia, né? E para poder incentivar, né, outras pessoas a adotar também. Então, aí eu falei assim, não, tá tranquilo. Só que a questão toda foi assim, eu nem me liguei muito com a gravação, porque eu tava tão focado ali para poder conhecer o meu filho, né, que eu não foquei muito ali no que tava filmando. Aí eles pediram para filmar. Aí nesse meio tempo, eu estava já no fórum não minto, estava no lugar lá que eu fui conhecer, que foi no CREAS, conheci ele, aí o repórter estava lá me entrevistando, e nesse meio tempo ele estava vindo com assistente social para o CREAS, para poder a gente fazer o nosso encontro ali. Aí assistente social e psicólogo também deram as entrevistas, enfim, essa psicóloga do CREAS também deu a entrevista, e foi bem assim, foi bem intenso. Eu fiquei, por exemplo, depois quase umas meia hora esperando, porque eles colheram as minhas informações e foram colher as informações dos outros, né, da psicóloga, da assistente social, enfim, até dele mesmo, né, perguntar para ele o que ele estava sentindo, como que ele estava, enfim. Isso antes de vocês se verem? Isso antes da gente se ver, isso aí, tá. Antes da gente se encontrar. Aí fizemos tudo isso, tal, quando ela vira e fala assim, agora chegou a hora. Só que o encontro foi feito em frente ao CREAS, na verdade. Aí o que eu fiz? Eu desci escondido, fiquei atrás de um carro, eles desceram com ele pela rampinha e foram para um determinado lugar, para poder fazer o encontro. Como estava sendo gravado, tinha que ter toda uma logística, né? Tá, entendi, todo um romance. Isso, tinha que ter toda uma logística. Mas só que quando eu vi, eu nunca tinha olhado, né, ele, assim, quando eu vi descendo a rampinha, aí eu não aguentei, as minhas pernas ficaram bambas e eu abri a cara chorando. Porque, abri a cara chorando. Aí minha irmã tava dentro do carro, aí eu falei assim, meu Deus do céu, aí eu não aguentei, aí a ficha foi caindo, né, Aí eu vi ele descendo, aí a psicóloga foi e me chamou. Aí a gente foi e se encontrou. Aí a gente deu um abraço, né? Aí o repórter filmou a gente. Eu dei um abraço muito forte nele. Perguntei para ele se ele estava feliz, o que ele estava sentindo, né? Tudo com máscara. A gente com máscara, as fotos dá para você, se você for ver o vídeo, né? Eu vi o vídeo, com máscara. Então, com máscara, enfim. Então, tudo nos conforme direitinho. Mas assim, foi muito emocionante. Inclusive, quando eu vejo esse vídeo, eu sempre choro, né? Igual eu com os vídeos da Isa, também choro, sempre. Eu sempre choro, porque me remete, né? Vai lá atrás. Apesar de às vezes eu ficar, como posso dizer, a gente está vivendo aqui, às vezes surge algumas, né? Assim, umas questões que a gente vai entrar nisso agora. Né? Assim, completamente, mas só que foi bem emocionante mesmo, muito emocionante. O Matheus está perguntando onde tem esse vídeo para ele ver, Erasmo? Ainda não foi divulgado no município. Assim que ele for divulgado no município, eu vou pedir o link. Mas tem um trechinho na sua entrevista da Fátima Bernardes, não tem? Sim, aquele foi minha irmã que fez. Ah, tá. Eu vi ele.
Aquele foi minha irmã que fez de dentro do carro, inclusive dá pra ver o repórter filmando e tirando foto em volta, né? Ah, entendi. Aí a filmagem mesmo foi o que aquela pessoa fez, né? Que aquele repórter fez. Mas quem quiser ter uma noção, né, dá uma olhadinha na reportagem do Erasmo na Fátima Bernardes. Inclusive, outra coisa que a gente tem em comum, né? Você foi via online, eu fui via presencial na Fátima Bernardes contar a minha história. É outra coisa que a gente tem em comum. E quem quiser ver esse vídeo mais ou menos, né? Não é o original ainda, para vocês darem uma olhada lá. Agora, para as pessoas não dizerem que a gente está romantizando a adoção tardia, né? Sim. Conta pra gente esse período de adaptação, que eu também já conto nas minhas entrevistas, do quanto é desafiador, do quanto aparecem tudo, né? As diferenças, os conflitos, as dificuldades. Talvez para você ainda não tenha aparecido tanto porque faz pouco tempo, mas já está aparecendo. Eu vou te contar. Apareceu então, e eu vou te contar. Eu tô com medo da live cair antes da gente falar disso. Eu quero ouvir essa história. Tem quanto tempo? Deixa eu ver. 20 minutos, ok. Ah, dá tempo. Eu vou ser sucinto. Eu vou ser sucinto, mas eu vou falar tudo. Enfim, eu estou... Assim, como ele tem dificuldade ainda em relação... Até a gente já conversou sobre isso, né? Em relação à aprendizagem, de alfabetização ainda, que está ainda, né, aprendendo. Já começou a desenvolver nesse 1 mês. Eu não estou cobrando muita coisa, porque o mais importante nesse momento é eu criar vínculo com ele, né? Isso, a gente criar vínculo, isso é o mais importante. Porém, como professor, eu não posso deixar ele também né, ver navios, né? Ele é meu filho e eu quero o bem para ele. Enfim, aí o que? Nesse processo todo, né, às vezes, em relação... Assim, a gente já falou as partes boas, as partes boas, né, as partes legais, mas também tem as partes não tão boas que faz parte de todo o processo, né? E eu digo também de toda a paternidade e maternidade, porque até a biológica tem seus desafios, né? Sim, que a nossa exatamente. Tem questões específicas, né? De uma criança que já vem com histórico, né? Exatamente. Enfim, nesse 1 mês e 1 dia que a gente está junto, em alguns momentos, quando eu disse não, sabe? É uma criança muito boa, é uma criança amorosa, é uma criança muito meiga e etc, mas é um ser humano como qualquer outro, não é verdade? Que tem vontades, desejos e tem dificuldade em ouvir não, né? Nesse período todo, eu já ouvi a seguinte frase: eu vou embora quando eu fizer 18 anos. Né? Você não ouviu ainda Quero Voltar pro Abrigo? Não, isso não. Isso eu também não ouvi, só uma vez. Só disse que iria voltar para São Paulo, mas não disse para onde. Né? Entendi. Disse que voltaria. Aí eu falei assim, não vai, porque se fizer, eu vou buscar você, porque eu sou seu pai. Falei exatamente assim. Falei exatamente isso. A única vez que a Isa falou pra mim assim, eu queria voltar pro abrigo, eu falei, vai voltar pra onde? Se aqui é a sua casa? Sua casa é aqui, você não tem pra onde voltar. Exatamente. Meio... Porque às vezes fala essas coisas para provar você até onde que você tá ali realmente com aquela postura de pai ou mãe. Não é verdade? Exatamente. É exatamente isso. Virou para mim também e disse assim, nunca mais eu vou te chamar de pai, você não é meu pai. Isso é muito comum. Principalmente na adoção tardia, isso é muito comum, né? Mas na verdade ele quer ouvir você falar, sou sim. Né? Sim, exatamente. E eu fui muito incisivo e falei assim, eu sou sim e nunca mais você repita isso. Exatamente. Porque eu sou e vou continuar sendo, queira você ou não. Falando que você, né? Dizendo o que você diga, não importa, né? Isso aí, vai ser, né? Enfim, aí nesse período todo, fui ouvindo todas essas coisas, fui ouvindo. E aí teve uma outra vez, aí chegou a querer falar de novo que eu não era. Eu falei assim, eu já disse pra você que eu não quero ouvir isso. Eu sou e vou continuar sendo. Enfim. Mas aí, só que assim, depois que falou as primeiras vezes, que deu lá fez todo aquele cenário, enfim. Agora, quando vai fazer, já pensa um pouco antes de fazer. Entendeu? E foi até bom já acontecer isso agora. Já aconteceu logo no início. De começo, né?
Isso. Porque a maioria das pessoas tem um período de romantização, onde a criança é perfeita por um período, porque quer conquistar aquele espaço, e aí depois que vem os conflitos. Comigo aconteceu mais ou menos isso. Então teve um período de romantização, depois veio os conflitos, os testes, o deixa eu ver até onde é minha mãe mesmo. Então, como você está acontecendo desde o início, o que é bom, porque você vai passar por isso, acredito e espero, né, que você passe por isso mais rapidamente que eu. Em nome de Jesus. O meu durou cerca de 6 meses, mais ou menos. Mas são coisas que as pessoas precisam ouvir. Eu tô vendo aqui um monte de gente falando no comentário que passou por isso, que ouviu também as mesmas coisas. E é bom as pessoas saberem que isso acontece na adoção, né, Erasmo? Que as pessoas pensam. Com certeza. Então, é bom as pessoas saberem que isso acontece, porque, por exemplo, comigo, Erasmo, não querendo te assustar, né? Mas eu passei por testes tão grandes que uma vizinha chamou o conselho tutelar para mim. Porque a Isa chorava escandalosamente. E muitas vezes eu perdi a paciência. Muitas vezes eu perdi a paciência, acabava gritando com ela. Enfim, e as pessoas que olhavam de fora falavam, tá descontrolada, queria tanto um filho e não aguenta. Mas eram testes muito pesados e muito intensos. Que muitas vezes a gente passa, mas que faz parte, que vão passar, vai acabar, né? Então é muito legal a gente falar dessa parte e você já falar tão abertamente logo de início disso, agora que você tá no olho do furacão. Mas sabe por quê? Porque pra mim a adoção é algo muito natural e eu, assim, fiz o meu canal no YouTube, posto muitas coisas no meu Instagram. Porque para mim a adoção é algo muito, muito, muito natural. E assim, hoje em dia, as pessoas já sabem que eu tenho um filho por vias adotivas. Não tem por que eu ficar escondendo e depois eu aparecer com meu filho e perguntarem para mim quem é ele. O Matheus está perguntando se isso acontece com crianças pequenas também. Na verdade, Matheus, a gente não quer te assustar, tá? Esses testes que a gente está falando acontecem com qualquer idade, na verdade, e até com filhos biológicos. Filhos biológicos testam os seus pais, testam os limites dos seus pais. A única diferença da criança via adoção é que ela já vem com histórico. E às vezes ela está acostumada só com os tios ali do abrigo, as tias do abrigo. Ela acha que vai ir para uma casa de um pai e uma mãe por adoção e vai ter tudo, né, Erasmo? Acha que vai ter o mundo aos seus pés. Exatamente. A criança vem com essa, nossa, vão me adotar e vão dar tudo que eu quero. Vão falar sim para tudo. A Isa chegou com essa ideia. Então, quando ela vê que não, que é um pai e uma mãe que também dá não, que também dá bronca, que também dá limite, aí aquilo assusta e aí os conflitos começam a aparecer. Mas eu sempre digo, sabe, Erasmo, que na verdade elas querem esse limite. Sim, elas sentem falta desse limite. Exatamente. Criança precisa, é o que eu falo assim, como eu trabalho com escola, né? Escola, enquanto mais você diz não, enquanto mais você regra ali, mais eles ficam apegados a você. Porque o não faz parte do cuidado. O não faz parte do amor, né? O não faz parte do amor. Eu agradeço aos meus pais por eles terem dito não pra mim, sabe? Porque assim, me tornou o homem que eu sou hoje. Então eu sempre passo pro meu filho, falo assim com ele. Nem tudo que a gente quer a gente pode, meu filho. Então você tem que ouvir o que o pai tá falando. Você queira ou não, vai ser um dia, eu falo assim, um dia você vai entender. Hoje eu vejo o quanto que a minha mãe dizia pra mim isso. Entendeu? Que um dia eu ia entender. Eu sempre falava pra Isa e falo até hoje, né? Porque o não querer ouvir não para só nos testes da adoção, é a vida do adolescente, da criança. Né? E eu falo sempre pra Isa, se eu não te desse não, é porque eu não me importava com você. E quando a gente dá não, é porque a gente ama e a gente quer cuidar e a gente sabe que é o melhor pra você. Se eu te desse sim pra tudo, é que eu não tava nem aí pra você. Mas não, porque eu te amo, eu te dou não. Né? Porque eu cuido de você. Se a gente... Tava te elogiando, falando que eu tô amando. Você bate papo de amigos aqui. Tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô. Na verdade, eu acho que é o meu celular que tem esse problema, porque esses dias eu fui convidada a uma live e ficou acontecendo isso. Eu tô achando que é o meu celular, viu? Vou ter que trocar de celular. Talvez ele esteja muito carregado de coisas. Aí você precisa isso certeza, né? Isso é absoluta certeza, porque vídeo e foto é o que não falta. Então, mas eu tô amando essa live com você.
Porque a gente já conversava antes e a gente já trocava uma figurinha aí. E muita coisa em comum aconteceu com o nosso processo, né? Apesar de você ser um pai solo e eu ter ser um casal, mas o processo em si, as nossas histórias são muito parecidas. Isso é muito legal quando a gente encontra pessoas assim que a gente se identifica. Verdade. Eu fico muito feliz. Mas assim, com tudo, vamos voltar a falar de coisas boas. Com todos esses desafios que faz a gente amadurecer e crescer e aprender a ser pai e mãe, e, enfim. E eles aprenderem a ser filho. O que está sendo de gostoso e de delícia nesse 1 mês com seu filho? É muito. Conta pra gente. Muito bom. É muito bom, por exemplo, às vezes ele fala assim pra mim. Porque o nosso trato foi feito. O nosso trato, eu sempre falei que o dia que eu tivesse um filho, o nosso trato seria: se brigou, pedir desculpa, dar abraço e dar beijo. Mesmo ali naquele momento, mesmo no momento com ali raiva. de coisa, né? Isso. Tem que pedir desculpa. Eu já pedi desculpa pra ele nesse tempo. Já pedi. Eu peço sempre pra Isa. Né? Pai precisa de pedir desculpa às vezes, sim, né? Enfim. Porque isso também faz parte de você mostrar que você, não que você esteja errado, mas que você também tem sentimento, que você também pode ter extrapolado, né? Que você pode ter extrapolado. Por exemplo, né? eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Eu também. Eu sou impaciente. Eu me vejo muito em você. Eu sou de fazer piada, de falar alto, de dar risada alto. Então eu sou intensa. Então, às vezes, eu extrapolo na hora de falar, na hora de não sei o quê. E às vezes não é nem intenção de gritar ou de brigar, mas eu tô no meu momento. Então, muitas vezes eu percebo que eu exagero. Vou lá e falo, desculpa, filha, não tinha que ter falado assim com você. Então, a gente tem que aprender que pai e mãe também pede desculpa. E falar que a gente... E isso ensina eles que eles também têm que pedir desculpa. Exatamente. Que todo mundo é ser humano, que todo mundo erra, que quem ama também erra, como a Lu tá falando. Oi, Lu, obrigada por estar aqui. Como a Lu tá falando, me perdoe, errei, te amo. E é assim, e todo mundo é ser humano e tá todo mundo aprendendo a viver, acertando e errando, não é verdade? Exatamente. Então, assim, a gente combinou isso, esse é o nosso combinado. E, assim, o mais gostoso é, por exemplo, esses dias eu fui dormir, a gente foi dormir, todo dia a gente faz a oraçãozinha pra dormir, a gente ora pra dormir. Eu faço a oração com ele, né? Aí eu oro com ele, aí vou dormir. E ontem, por exemplo, Ontem ele virou pra mim, cheguei, deitei na minha cama, ele virou pra mim e falou assim: pai, você vai dormir aí? Aí eu virei e falei assim: vou. Aí ele virou e falou assim: eu queria muito que você viesse dormir aqui comigo. Aí eu fui e falei assim: você tem certeza que eu quero dormir aí? Eu tava cansado, que eu queria dormir na minha cama. Entendeu? Porque quando ele dorme comigo, eu durmo aqui, ele se mexe muito, eu já acostumei a dormir sozinho. Então, a minha cama é só pra mim. Aí eu fui dormir com ele. Esses dias também ele falou que estava com medo. Aí eu fui dormir com ele. Mas tem dias que ele deita na cama dele, quando eu vejo ele pula na minha. Mas só que tem dias que eu peço ele pra dormir na dele, porque eu quero dormir na minha, pra ele também ficar independente, né? Pra ele ficar independente. Mas assim, por exemplo, eu faço comida, eu tenho um prazer de fazer comida pra ele. Eu tenho um prazer em lavar as roupas, né? As roupinhas dele, eu tenho muito prazer em lavar. Que engraçado, né, Erasmo? Quando a gente se torna mãe ou pai, principalmente na adoção tardia, né? Coisas muito simples e pequenas dão prazer pra gente. Exatamente. Eu tinha prazer em ver a Isa assistindo televisão do meu lado. Aquilo pra mim, pra outras pessoas é uma coisa boba, mas pra mim aquilo é tão gostoso. Ela tá assistindo desenho minha filha tá assistindo desenho comigo, sabe? Aquilo, exatamente, Eram coisas muito simples que traziam um enorme prazer pra mim e que ficaram marcadas no meu coração, assim. E é legal estar ouvindo que pra você também é assim. Sim, por exemplo, eu tô aqui conversando com você e tô ouvindo o barulhinho da televisão ali na sala. É muito bom, né? Eu sei que eu não estou só mais, entendeu? Eu sei que eu estou criando pro mundo. Eu vou criar ele para o mundo. A gente não cria filho pra gente. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Mas assim, eu fico muito feliz em saber, que ele está ali, entendeu? Ele está ali no cantinho ali. Por mais que às vezes ele já diga pra mim isso tudo que ele já disse. Eu sei. Sabe? Essas coisas negativas. Mas só que assim, hoje em dia, esse dia eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, hoje em dia eu não consigo mais viver sem.
entendeu? Eu não consigo mais viver sem. Então, assim, é algo muito, como por exemplo, muito emocionante, assim. É aquilo que a gente fala, a gente não está romantizando a adoção porque a gente está contando os fatos reais, né? Coisas boas e coisas não tão boas. Mas que a adoção é intensa e maravilhosa, não tem como não falar, não tem como falar diferente, né? Não tem. Me e só vai saber quem passar. A Isa tinha, quando chegou pra mim, ela tinha 8. Vou responder rapidinho, porque só tem 5 minutos de live. Ela tinha 8. A Thaís tá falando aqui, Erasmo, vou ser mãe de adolescentes. Ela tá habilitada, já sei que é a segunda adoção, porque conheço a Thaís. Me ajudem, estou apavorada. Fala alguma coisa pra Thaís. Então, se você depois quiser também me procurar lá no meu Instagram também, você pode procurar. Pra gente conversar em box lá, que eu não me importo, não. Eu já fala, Erasmo, qual é seu Instagram? Porque a gente tem 5 minutos de live, tá? Então, o meu Instagram é @Erasmo Coelho. Erasmo Coelho. O meu canal é Pai Solteiro por Adoção Erasmo Coelho. Coloca lá que você vai achar. Pode me chamar YouTube lá no... ainda não me inscrevi com Escolha de Amar, mas vou me inscrever agora. Faz isso aí, pra botar a nossa live lá, iniciar a live. Se inscreve também no Escolha de Amar lá com o Pai por Adoção, Pai Solo por Adoção. Com certeza, a gente vai trocar figurinha. Mas o que, assim, pra ela, assim, a primeira coisa que eu digo pra você, querida, é que você, assim, se informe, faça parte de grupos de adoção, né, como você já vem fazendo, enfim, provavelmente venha fazendo, e procure se achegar a pessoas que estão passando por isso para elas te ajudarem, né? Porque assim, eu troco muita figurinha. Né? Exatamente, eu troco muita figurinha com muita gente, entendeu? Eu estou assim, o meu WhatsApp é cheio de gente, bota assim, fulano de tal adoção, ciclano de tal adoção, para poder saber depois quem é. Eu, por exemplo, botei Priscila adoção, né? Pra poder eu saber. A gente se adicionou, depois de muito tempo que a gente conversa no inbox do Instagram, a gente se adicionou essa semana, né? Porque sabe o que aconteceu, gente? Antes que o Instagram me derrube aqui, eu repostei a reportagem do Erasmo na Fátima Bernardes, já falei, teremos uma live com ele. E eu não tinha avisado ele. Simples assim. Porque sou dessas, entendeu? Você já me conhece. Erasmo, quem me segue já sabe que eu sou doidinha. Esses dias, entrou uma moça aqui no meu Instagram e viu aquele vídeo meu brincando com a Isa. Eu quero silêncio! Ela pôs, nossa, credo, achou que era verdade. Mas quem me conhece eu me amarro em fazer essas coisas com você fazendo com a sua filha. Eu fico doido que eu possa logo mostrar o meu pra eu poder fazer essas coisas. Salva tudo! Entendeu? Salva tudo. Eu salvava tudo com a Isa quando eu não podia mostrar, depois fui postando tudo. Tem um amigo meu aqui do Instagram, o Samuel Kramer, que ele também é pai biológico e por adoção. Ele falou que quando ele não podia mostrar os filhos, ele salvava um monte de vídeo e foto, depois ele saiu postando um monte. Eu tenho uma salva aqui muito legal. Muito obrigada. Tô muito feliz, muito, muito, muito feliz de você ter aceitado esse convite. Foi um papo muito gostoso de amigos. Nem pareceu uma live de entrevista. Sim, é verdade. Foi um papo de amigos. E que a gente possa fazer isso mais vezes. Vou deixar a live salva para quem não pôde assistir. E obrigada a todos que estão sempre com a gente. Sigam o Erasmo Coelho, que tem muito para acrescentar também para vocês. Quanto mais vocês seguirem pessoas da adoção, mais vocês vão conhecer histórias. E, enfim, é isso. Verdade. Obrigada a todo mundo. Quer falar alguma coisa, Erasmo, para encerrar? Não, obrigado você. Obrigado por ter convidado e para ajudar, né? Às vezes a gente aparece assim, mas não é nem para a gente aparecer, mas sim para contribuir de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas, né? E eu vou salvar, eu vou baixar a nossa live e vou botar no meu canal. Só para o Instagram me ajudar, seu som sumiu de novo, bem no final da live. Sério? Não te escuto. E a gente tem 2 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos falar mais depois no WhatsApp. Vamos, beijo, sim. gente. Obrigado. Tchau. Como sempre, escolham sempre amar, tá bom? Obrigado por estarem com a gente. Tchau. Tchauzinho, tchau.